Eu falei workshop, eu não falei curso, tá? Existe uma diferença entre curso e workshop. Curso, para mim, é quando você participa ativamente daquilo que eu estou fazendo. Ou seja, eu tenho um curso de corte, você vai cortar cabelos, você vai trabalhar também em uma modelo. Particularmente, eu não gosto de trabalhar com modelos de manequins porque nós deixamos o resultado muito engessado, muito duro. Ele não corresponde à realidade dos cabelos no dia a dia das pessoas. Então, se eu tenho uma cliente que tem um cabelo com uma troca muito grande, é um cabelo fino, tem uma nuca mais alta, tecnicamente o que eu faço, por exemplo, em um curso de corte, ele não se adequaria, por exemplo, a esse cabelo. Este aqui que nós vamos trabalhar, por exemplo, é um cabelo que tem uma troca muito grande, ele tem um peso de raiz bastante acentuado, e por ter essa troca ele cria esse volume e uma leveza de pontas. Ou seja, é um cabelo que, se eu não tomo cuidado para trabalhar com navalhete ou com tesoura, desfiando esse cabelo, eu vou ter problemas, ou melhor, vou criar problemas para ela. Por que eu vou criar problemas? Porque esse cabelo vai ficar com o aspecto todo espicaçado. E não é essa a intenção, pensando no dia a dia da cliente. Quando a cliente tem um cabelo que ele é fácil de arrumar, que ela consegue replicar aquilo que foi feito no salão, esse corte de cabelo ficou bom para ela. Quando a experiência boa dela é só a ida no salão e ela não consegue replicar esse cabelo em casa, a forma como ele foi arrumado, aí ela passa a ter problemas com esse cabelo e, obviamente, a experiência passa a não ser tão boa para que ela possa continuar indicando você. Eu sou Ney Silva, o Rei dos Cortes, e eu espero que você curta muito o que nós temos ao longo do dia para você. Então vamos dar início. A ideia de um workshop, ela é diferente pelo seguinte: o que eu faço tecnicamente, o que você vê nas escolas de profissionalizantes, posição de mãos, posição em graus da mão em relação à mecha, da mecha em relação ao crânio, isso é técnico. Isso vale para as escolas de Vidal Sassoon, vale para Longueiras. E aí o profissional fala, vou fazer um pivô point, eu vou para os Estados Unidos fazer Tony Guy. A técnica é a mesma, não muda nada. O posicionamento é exatamente o mesmo, tá? Não importa se você vai cortar cabelo no Oriente, vai aprender a cortar cabelo na Coreia, no Japão, na China, ou se você vai aprender a cortar na Europa ou no Brasil. A técnica é a mesma. Então eu não trago para mim a pecha ou a ideia de que eu criei uma metodologia. O que eu fiz ao longo de quase 40 anos trabalhando como profissional foram simplificar algumas técnicas. E aí este simplificar as técnicas é que eu estarei mostrando para vocês como funciona. Então, em vez de fazer 10 divisões, por exemplo, para fazer um corte de cabelo, eu vou fazer 1, 2 divisões e vou conseguir o mesmo resultado. Isso é simplificar a técnica. Quando você entender o que é posicionamento de mãos, entender o que é graus e como gerar isso para um corte de cabelo, e que cada posicionamento desse que você cria gera um efeito diferente, aí você vai conseguir fazer isso que eu vou fazer aqui hoje para mostrar para vocês. Mas eu vou fazer isso de forma bem detalhada para que você não perca nada do que eu tenho para mostrar. É bem provável que ao longo do dia, é bem provável não, vamos começar assim, tá? Eu quero que vocês observem bem o formato do rosto da minha modelo. As pessoas às vezes me perguntam, me procuram, e aí elas me perguntam, você corta cabelo porque vem lá, né, visagista, a gente divulga cabeleireiro e visagista, e elas me perguntam, você corta cabelo de acordo com o formato do rosto? Não, eu não corto o cabelo de acordo com o formato do rosto. Eu corto o cabelo de acordo com o cabelo
potencializando ou minimizando características de personalidade, de proporções, de linhas faciais, de acordo com aquilo que a minha cliente deseja, de acordo com aquilo que ela busca para a imagem dela. Então eu corto o cabelo de acordo com o cabelo, não de acordo com o formato do rosto. As linhas e proporções nós potencializamos ou amenizamos essas linhas. E aqui quando eu perguntei para ela o que eu posso fazer no seu cabelo, ela fez simplesmente assim com os ombros para mim. Tipo, faz o que você quiser, tá? E quando a cliente diz isso para você, ela aumenta a sua responsabilidade, tá? Então, nesse caso, a minha responsabilidade foi aumentada e, como eu disse, ela tem uma quantidade de cabelo curto muito grande, já tem uma leveza de pontas também extremamente acentuada e é um cabelo que eu não posso criar muitas desconexões, mas eu posso trabalhar com tesouras, desfiando com tesouras, eu posso trabalhar criando com tesouras texturizadoras, que são as famosas desfiadeiras, e ao mesmo tempo desfiar, trabalhar, ou melhor, cortar esse cabelo com a navalhete. Então, inicialmente eu fiz o seguinte, para facilitar, eu não vou pôr prendedores, essa é uma característica minha, eu não costumo colocar muitos prendedores na cabeça, nem fazer muitas divisões. Uma divisão que eu acredito que seja básica e que eu trabalho muito nos cortes, e fica muito fácil verificar isso nas nossas redes sociais, é essa divisão que sai do alto da cabeça, ponto de equilíbrio, e aí o pessoal da câmera consegue mostrar isso, eu tenho um ponto de equilíbrio para o corte de cabelo. Se ela voltar um pouquinho, aí eu tenho ponto de equilíbrio real. Esse ponto de equilíbrio é o ponto mais alto, você consegue obter isso na parte alta, nas laterais e também parte da nuca, trabalhando esses pontos de equilíbrio. Ou seja, aqui eu descubro toda a curvatura do crânio. Se você fizer isso em todos os cabelos, todas as clientes, você vai perceber a curvatura do crânio. E aí fica mais fácil você subir ou baixar divisões para poder cortar esse cabelo. Então eu fiz uma divisão do ponto quase que da junção, porque se eu fizer isso aqui, como o pessoal está mostrando, né? Se eu faço isso aqui e penso nessa direção, e aí eu vou girar um pouquinho para o pessoal que está assistindo agora também. Por exemplo, eu coloco isso aqui, eu tenho um ponto de equilíbrio, e eu coloco aqui, eu tenho outro ponto de equilíbrio. Quando eu faço isso aqui, se eu colocar os dois pentes, é essa junção que eu tenho aqui, essa divisão, onde os pentes se cruzariam. Então eu tenho essa divisão aqui na lateral. E aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma linha reta, e já mostro para vocês também. Simples. Então eu tenho 3 divisões nesse cabelo, de forma bem prática, e vou trabalhar com uma navalhete primeiramente. Aliás, eu não sei se é possível mostrar as tesouras. Dá para mostrar? Dá? Aqui? Então deixa mostrar para vocês. Isso não é um fetiche, tá, de cabeleireiro, tesoura, um monte de tesoura, né? É que cabeleireiro igual carpinteiro, marceneiro, você precisa de diferentes tamanhos de martelo para bater diferentes tamanhos de prego. Cabeleireiro é a mesma coisa. Quando você tem a ferramenta, e aí vocês vão perceber, quem estiver assistindo, que a ferramenta ela minimiza o meu conhecimento técnico, porque a ferramenta faz isso sozinha.
Então eu não preciso me esforçar tecnicamente, me desdobrar tecnicamente para fazer algo mais, sendo que a ferramenta já faz isso. Então, ter as ferramentas eu acho fundamental para facilitar esse trabalho técnico, ok? Então, vamos para a primeira mecha, tá? Então vocês viram que é um ponto aqui, logo acima da orelha, na linha da orelha, horizontal. Ela tem uma nuca alta, eu vou prender a mecha, eu prendo a mecha, seguro-a, e quando eu faço esse movimento, eu tenho 90 graus e eu tenho 45 graus nessas laterais. Quando eu faço isso aqui, esse movimento, e corto isso em linha reta, qual é o aspecto que eu tenho? De assimetria. Já estou criando essa assimetria, tá? Então é posicionamento de mão gerando graus para esse cabelo, tá? Eu tenho 90 graus, eu tenho aproximadamente 45 graus. Isso aqui me dá a base de comprimento que eu preciso, isso aqui me dá a extensão de comprimento, tá ok? Então vamos. Com a ponta da navalhete, poderia ser com a tesoura também. Só girar um pouquinho. E aí eu vou fazendo esse movimento. Vou girar de novo aqui para vocês. Quando ele solta, você simplesmente prende novamente, corrige. E continua cortando. Quando eu penteio esse cabelo, só baixa um pouquinho, para frente um pouquinho. Eu já tenho um movimento assimétrico, tá? Isso é simplificar a técnica, porque aqui eu não preciso pensar em mechas móveis, em mechas fixas, em mechas variáveis. Isso tudo está aplicado em um só movimento que eu fiz, que foi pentear, gerar diferentes graus para os fios do cabelo, e aí eu tenho um aspecto de nuca desfiada. Eu desfiei esse cabelo? Vou provar para vocês que não, tá? E aí, por exemplo, quando eu pego essa mecha, ela está assim, tá? Então você vai criando aspectos de cabelo desfiado, de cabelo degradê, mas você não fez isso, porque o cabelo não aceita isso. E aí você consegue criar essas levezas todas para o cabelo, sem ter desfiado o cabelo ainda. E aí, a questão do acabamento, é você quem define. Se eu estou criando, por exemplo, um aspecto de cabelo, ou quero um corte que tenha mais leveza, mais movimento, fazer uma nuca muito reta, geométrica, vai contra, vamos dizer assim, é uma linha de corte que é muito usada pelo Sassoon, pela escola da Vidal Sassoon, que eles trabalham muito a geometria, então às vezes eles fazem algo muito geométrico aqui e aí deixa isso aqui muito leve, mas fica um contrassenso, uma quebra, tá, de movimento. Então vou só finalizar para essa outra câmera.
Então eu tenho esse aspecto de nuca. A segunda divisão desse cabelo. Essa é só uma forma de linguagem que vocês vão encontrar nos cortes graduados, tá? Tudo que é corte graduado faz parte de uma linha de corte, um tipo de corte Chanel, com as suas variações. Depois nós vamos fazer a correção desse cabelo e aí vocês vão ver que o movimento da mecha, ele é todo em 45 graus. Então, soltei esse cabelo e vou executar a técnica da mesma maneira que eu fiz anteriormente. Vou fazer, só que em vez de juntar todo o cabelo, como eu tenho a referência agora, eu mudo o ângulo da mecha. Antes eu tinha feito 90, 45. Agora eu estou fazendo 90, 45. Eu estou invertendo o ângulo para que eu consiga criar um efeito mais Chanel para esse cabelo, tá? Um corte com uma graduação. Então vamos... Aqui tá ok? Ou ficou num ponto, tá ok? Tá? Então vamos lá. Eu tenho o comprimento de nuca. Ele está aqui embaixo. E eu vou, de novo, com a ponta da navalhete, gerando diferentes ângulos de graus novamente. De forma bem lenta para vocês. A mecha sai assim. Eu vou posicionar. Quando eu quero mais ângulo, eu posiciono essa mecha um pouco para trás. Quando eu quero que ela acompanhe o movimento, eu vou criar um ângulo de 90 graus, ou seja, eu vou trabalhar na minha direção. Então eu vou refazer aqui. Observem o perfil. E aí eu vou para outra lateral, que agora eu vou fazer a mesma coisa, só vou repetir a técnica. Só baixa um pouquinho. Um detalhe que é extremamente importante é que você precisa trabalhar com a cliente na posição em que ela anda, na posição normal. Quando você pede para a cliente baixar a cabeça para você cortar, você tem que levar em consideração que esse movimento que ela faz, a parte da nuca vai ficar mais curta quando ela faz isso, a parte do alto fica mais longa e cria aquela barriga no acabamento embaixo, tá? Não fica bacana, não, esteticamente aquilo não fica bonito. Olhem o movimento de nuca. Eu posso fazer a correção de forma natural para esse cabelo. E aí a correção de forma natural, para mim, ela pode ser simplesmente fazer esse movimento. Cadê a ponta desse cabelo? Eu não medi, eu usei somente as referências, dois tipos de ângulos, tá? Para poder fazer esse acabamento de nuca sem precisar me desdobrar tecnicamente para fazer isso. Tá fácil? Tá fácil, né? E aí quando eu faço esse movimento, eventualmente alguma ponta que saia,
você pode tirar, porque aí eu estou invertendo o movimento da mecha. Ficou simples cortar cabelo, não ficou? E aí nós vamos fazer as laterais e o alto da cabeça. Esse comprimento que ela tinha no alto, ele praticamente já encaixa. Tá? Então essa é uma daquelas situações que a cliente chega no salão, ela tem um determinado comprimento de cabelo, quer fazer uma mudança e você tem que se virar, o profissional tem que se virar para poder atingir o resultado que ela deseja, mas sem deixá-la igual eu estou, né? Careca. Então, vamos lá. Eu vou fazer esse alto, acompanhar o mesmo movimento da mecha anterior, proporcional, na mesma direção. Observem que eu não vou fazer divisões nesse cabelo, por um motivo muito simples. Lembram do ponto de equilíbrio? Eu vou trazer todo esse cabelo para trás, e quando eu trago ele para trás, gerando de novo aqui um ângulo de 45 graus, eu vou cortar e vou repetir a técnica, penteando esse cabelo agora para trás, na mesma posição. Vocês estão... Olha. Tirei apenas excessos do cabelo. Vou fazer isso para outra lateral. Eu penteio o cabelo para trás, acompanhando o movimento da nuca, eu prendo, eu tenho o comprimento da parte da nuca, eu prendo essa parte, esse comprimento, e aí eu posso trabalhar assim ou assim, e aí eu vou gerando um outro ângulo aqui, de novo, de 45 graus. Para poder atingir o resultado de assimetria, de uma simetria para a lateral do cabelo. Então nós temos um corte feito praticamente com 4 divisões até agora. Tá? E a última fase desse cabelo é simplesmente levantar, e aí posso trabalhar com a tesoura. Como eu comecei com a navalhete, vou continuar com a navalhete. Vou tirar somente os excessos desse cabelo. Isso é suficiente para criar a leveza que eu preciso. E apesar da forma como eu cortei, observem que não sobra cabelo, né? Não sobram pontas. Como eu disse anteriormente, essa é uma técnica que ela é extremamente comercial pro dia a dia e que precisa se adequar a este cabelo especificamente. A única parte do cabelo dela onde eu vou usar tesoura é franja. Lembram que eu falei para vocês, mostrei para vocês, ponto de equilíbrio. Quando a gente fala de ponto de equilíbrio, vamos imaginar uma franja. Se existe uma curvatura no crânio, esse crânio é curvo, é uma questão de física, esse cabelo aqui,
ele não vai parar nunca para trás. Você vai ficar tentando fazer alguma coisa, pegar uma árvore, envergá-la no morro, tá? Ela nunca vai parar para lá, ela vai sempre voltar. Aqui é a mesma coisa. Se você tentar levar esse cabelo para trás, ele não vai, ele não tem comprimento. Então nós vamos pensando em franja, eu posso usar tudo isso simplesmente para criar leveza, porque qualquer coisa que eu faça menos do que isso, esse cabelo, essa tira que sobra aqui, essa fita, ela volta toda para frente sobre a franja que eu eventualmente poderia ter deixado ou ter criado. Eu trago todo esse cabelo agora para frente, e aí eu tenho o comprimento da franja e eu tenho o comprimento do alto do cabelo. Eu tiro simplesmente esse meio. Lembram da franja cortininha? O meio tem um comprimento, as laterais vêm de encontro a essa primeira mecha. Eu tiro a diferença de novo. E refaço aqui mais uma vez. Foi difícil cortar esse cabelo? Não, né? Não. Convenhamos. Nós fizemos 4 divisões usando 2 tipos de graus apenas, tá? De 90 e de 45. Que, diga-se de passagem, são os graus mais usados para se cortar cabelos. 40, 30, 45, 30, 75 e 90 graus. Esses são os mais usados. Depende do que você quer, você vai estar trabalhando, gerando graus o tempo todo, tá? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou secar esse cabelo e enquanto eu seco esse cabelo, ele vai botar uma musiquinha ali, ele vai tirar o meu áudio e aí eu vou contar um negócio para vocês. É o seguinte, vocês têm amigas cabeleireiras por aí? Tem? Então,
ok? Faz o seguinte, liguem os celulares de vocês agora, porque eu vou mostrar uma outra técnica, e aí vocês vão gravar e poder ver e rever isso, e fazer isso em casa, tá? Quantas vezes vocês quiserem. Treinarem isso em casa, tá? Quantas vezes vocês quiserem. Antigamente o pessoal fazia muita brincadeira, né? Você podia treinar com fulano, com ciclano, com beltrano. Eu não vou fazer a brincadeira, porque hoje a gente não pode brincar mais, vai que alguém me cancela na internet depois por causa de uma brincadeira, tá? Todo mundo com o celular ligado aí? Tá ok? Então vamos lá. É uma tesoura pequena. Tá? O objetivo disso é criar leveza. Tá? Então eu vou trabalhar com essa tesoura assim, nessa posição, o máximo, dessa forma. Tá? Não tem risco nenhum, porque você trabalha sempre distante do couro cabeludo da cliente. E aí, fazendo isso, ó, eu passo a mão, eu subo a mão e eu levo a tesoura. Ó, ok? Ó, é esse movimento, tá? Ó. Isso apenas cria leveza. Não importa a tesoura, ela tem que ser fio laser, ou fio navalha e pequena. Tá? Você faz isso com qualquer tesoura. A única coisa que vocês têm que prestar atenção é fio da tesoura, da ferramenta de vocês, tá ok? E para quem já segue a gente, tanto no YouTube quanto no Instagram, já me viu fazendo isso que eu vou fazer agora. Caramba, né? Você já mostrou 3, 4 coisas diferentes no primeiro corte de cabelo, não vai sobrar nada até o último. Quando eu falo que a gente tem que compartilhar o que conhece, é dessa forma. Então tem coisas que você não aprende na escola, que a gente aprende no dia a dia, e quando alguém chega e lhe diz, ó, é assim que faz, como eu sequei esse cabelo, a forma como eu sequei. Então o que eu vou fazer agora é spray, aqui, secador, aqui, para poder fixar esse cabelo, mas não deixar esse cabelo duro. Tá? Então, a gente arruma e desarruma depois, tá?
ar frio. Ar quente. E uma pastinha que fica invisível até para vocês. Está no meu dedo, de tão pouca quantidade que eu vou usar simplesmente para finalizar o cabelo, tá? Espalho na mão. Eu não tenho espelho para saber se ficou bom. Tá mais ou menos? Tá mais ou menos? Tá? Porque fica tudo na câmera e fica aos olhos de vocês, tá? À frente, só um pouquinho. E aí vocês vão ficar à vontade. Quem quiser fotografar o cabelo, fique à vontade para fotografá-lo. Quem quiser assistir depois o passo a passo, a gente vai ter esse material. O workshop inteiro vai ter esse material, cada corte individual, e vai ter esse material editado também, tudo no YouTube. E para vocês que já estão aqui, em dia 15 de novembro a gente lança as assinaturas no YouTube, que aí é um curso online onde você cansou da cara do Ney, cansou da cara do Rei dos Cortes, vai lá, simplesmente cancela a sua assinatura e não tem que tirar do bolso um valor alto para adquirir algo que talvez você não vá usar no seu dia a dia, ok? Muito obrigado. Faça sucesso para eu existir. Eu sempre digo isso para as minhas clientes, tá? Estou falando isso para ela também. Muito obrigado, querida. Tá?